Muito boa tarde a todos, todas e todes. Essa sessão é patrocinada pelo Ocean Climate Fund no Hub Culture Climate Campus aqui em Belém, durante a COP30. Para saber mais sobre o trabalho do Ocean Climate Fund, visite o site oceanclimatefund.com. É uma honra abrir esse encontro dedicado a discutir um tema que, para a juventude global, não é uma pauta distante nem abstrata. É uma questão de sobrevivência coletiva. Hoje nós nos reunimos para destacar como a perda de biodiversidade está avançando em regiões oceânicas, tanto dentro quanto fora de áreas de jurisdição nacional, e para compreender o que isso significa, não apenas para os ecossistemas, mas para a estabilidade econômica, climática e cultural de comunidades ao redor do mundo. A juventude tem sido clara. Não há futuro possível sem um oceano saudável. E este evento nasce justamente desse entendimento. Queremos revelar como mecanismos legais, desde tratados internacionais até instrumentos emergentes, tal como a criminalização do ecocídio, podem fortalecer a proteção dos oceanos e de seus corpos d'água conectados. Queremos também ampliar a conversa além do técnico e do jurídico, reconhecendo que proteger o oceano exige respeitar diferentes sistemas de conhecimento: o científico, o tradicional, o indígena e o comunitário. Cada um deles guarda parte das respostas que procuramos. Nós viemos aqui com demandas urgentes: uma transição para práticas de comércio marítimo mais limpas e justas, o reconhecimento legal dos conhecimentos tradicionais e uma justiça climática para comunidades costeiras. A responsabilização de grandes poluidores. Também queremos demandar a proteção e restauração de ecossistemas chaves, como manguezais, corais e o seagrass. A necessidade de integrar o oceano de forma central nas estratégias climáticas nacionais é essencial. E tudo isso se apoia no princípio de equidade intergeracional, o compromisso ético de deixar um planeta mais vivo do que aquele que recebemos. E é por isso que a gente está aqui hoje, para pensar como esses princípios saem do papel e entram na prática. Para discutir que mudanças estruturais são necessárias, que alianças precisam ser formadas e como a ciência, o direito, a diplomacia, a tecnologia e os saberes tradicionais podem trabalhar juntos na reconstrução de nossa relação com o oceano. Então, para iniciar o nosso painel, eu vou convidar aqui em cima a nossa mediadora, Sônia Violante Patsnik. Prazer, gente, tudo bom? Para começar, eu gostaria de chamar os nossos incríveis panelistas, Victor, que já está aqui, Iago, Suelen, Núbia e Aline. Por favor, subam ao palco. Então, gente, só para contextualizar vocês, esse evento é sobre a importância da política oceânica e trazer a governança oceânica para a comunidade, já que esse é um assunto que muito pouco é revertido para a população e a gente entende a importância dele estar nos principais tópicos e trazer, principalmente na COP30, como o oceano e o clima estão conectados. Com isso, eu gostaria de começar fazendo a pergunta para a Núbia, por favor, na qual a gente sabe que você é uma referência na educação ambiental e na formação de juventude. Então, eu gostaria de, se possível, se você pudesse dar alguns detalhes sobre a importância da integração da juventude em reservas extrativistas e como que isso está conectado com a governança oceânica. Bom, boa tarde, gente. Eu me chamo Núbia Cristina, sou coordenadora de engajamento da Rede Cuíra, uma rede de juventudes do Maretório Amazônico. Nós fazemos parte de 16 unidades de conservação, reservas extrativistas marinhas. Nós estamos na área costeira do Pará. E o nosso trabalho como juventude está resgatando as juventudes de dentro das RESECs. É fazer com que eles se conscientizem para defender o território deles e se capacitem para estar dentro do Conselho da RESEX. Nós temos o Conselho Deliberativo e um dos nossos objetivos é capacitar esses jovens para eles estarem dentro desses espaços, para que eles tenham voz nas decisões das reservas deles.
falar, né, de mudança climática, de oceano. As nossas reservas, elas são banhadas pelo Oceano Atlântico e a nossa floresta é mangue, né? Para informação, um mangue ele é uma floresta. Então, a partir do momento que a mudança climática ela chega no oceano, ela afeta o nosso modo de vida. Nós que estamos na base sentimos na pele cada mudança climática, mesmo que não seja a gente que contribua para isso. Porque no decorrer da COP, a coisa que eu mais ouvi foi: quem mais sente a mudança climática são que menos provocam ela. E isso é verdade. Nós da base fazemos de tudo para conscientizar, conservar e reflorestar. Mas na mudança climática nós somos os principais afetados, porque quando a temperatura do mar ela aumenta, ela engole o mangue, o peixe ele começa a migrar para outros lugares. A maré alta, que lá no meu município tem a conhecida maré alta, a onda ela chega a 5 metros de altura e ela já tem um período. Só que no decorrer do tempo para cá, ela perdeu esse período. Então, ela chegou numa época que ninguém estava esperando. Foi um estrago horrível. Nas nossas reservas também nós temos unidades de conservação que são ilhas. Então, falar de mudança climática oceânica para a nossa reserva é muito inclusivo, porque elas estão sendo tomadas pela erosão. Já tivemos 2 comunidades que não existem mais, de 4 a 5 anos para cá, elas foram engolidas pela água e essa comunidade ela teve que se realocar para mais perto, então para outros municípios. E aí a gente está voltando com essa questão da erosão mesmo, que ela vem bem forte. E a questão da juventude, a gente diz que os cuíras, eles são uma juventude organizada das Resexes, porque a juventude a gente tem em todo canto, o mundo ele é cheio de juventude. O nosso trabalho é pegar essa juventude e organizar ela, para que ela possa chegar na linha de frente, na linha da base e saber defender o território dela, levar as demandas das nossas reservas. E também nós já temos um jovem que é presidente de uma associação, nosso jovem Mailton, ele é presidente da Reserva Extrativista Marinha lá de Santarém, que se chama Chocoré, Mato Grosso. Ele é o nosso cuíra e presidente. Então, o nosso trabalho foi realmente esse, foi formar ele para que ele passasse pelo Conselho Deliberativo e desse conselho ele já virar presidente. Então, quero aqui agradecer o espaço de fala, enfatizar para vocês que o mangue ele é uma floresta de água, ele é uma floresta de terra, mas ele é floresta, ele está aí. Eu acho que o mangue ele é uma floresta universal, porque ele é de chão e de água. Muito obrigada pela fala. Eu que agradeço, Núbia. Fico muito feliz por você estar aqui com a gente. E muito obrigada por trazer essa perspectiva que muitas vezes a gente percebe que não é discutida nesse espaço. Então, é muito bom ver a integração entre o mangue e o oceano e como que isso vem se conectando com os jovens também. Eu que agradeço você estar aqui. Aí, agora, indo por esse caminho de territorialidades, eu gostaria de passar a fala para o Iago, que vem trabalhando muito com a cultura local. E eu gostaria de entender como essa cultura local se relaciona com os conhecimentos tradicionais das comunidades costeiras e como que essas comunidades podem ser incluídas de maneiras efetivas nas tomadas de decisões das políticas oceânicas, principalmente em momentos como a COP30. E como que a gente pode garantir que essa participação realmente seja real e não somente simbólica? Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Iago, eu sou educomunicador ambiental, então ali eu navego entre a educação, a comunicação, como que a gente consegue pensar essas estratégias de comunicação para conseguir educar e para aproximar o oceano da realidade das pessoas, né? Eu costumo falar nas atividades que eu faço de que o oceano não precisa estar na minha vista para estar na minha vida. E, então, é uma coisa que eu trago bastante nas atividades. No meu território, eu atuo na prefeitura, então eu faço parte da Secretaria do Ambiente. Lá eu sou assessor de Educomunicação e Clima, então eu consigo incidir nessas políticas relacionadas à educação ambiental no território. Então, isso me trouxe assim, uma percepção bem interessante sobre a interação entre comunidade e gestão integrada do território. Eu também sou consultor de educação ambiental, consultor pedagógico,
Então, é bem interessante você conseguir navegar, permear esses vários territórios, para que a gente consiga ter diferentes perspectivas da governança. E aí o que a Núbia traz é perfeito, porque, ainda mais no contexto que a gente está, de COP, onde a gente está discutindo essa policrise em vários aspectos diferentes, a climática, alimentar, hídrica. Então, é interessante que a gente discuta isso sobre uma perspectiva dos territórios, que é, sim, quem sente primeiro e quem sente mais. E aí, quando a gente está falando sobre isso, parece algo muito distante, longe, né? E aí é importante que a gente sempre tenha claro na nossa cabeça que quando a gente coloca o território, as comunidades no centro das discussões, a gente não está mais falando sobre policrise, crise climática, a gente está falando do cotidiano das pessoas. A gente está falando do caranguejo que vai sumir, do peixe que não vai estar na mesa, da falta da água, das inundações. Então, é importante que a gente pense dessa forma quando a gente ocupa esses espaços. E aí você perguntou sobre essa participação efetiva, né? E aí isso é importante. Eu acho que a gente está num momento bem interessante, estratégico, quando a gente fala sobre governança territorial integrada e participativa, porque a gente deve, sim, ter a presença dessas pessoas, mas ela deve ser de qualidade, uma presença e uma participação de qualidade. Como que a gente faz para que isso aconteça, né? A educação é um dos caminhos, a comunicação é outro, para a gente aproximar essas discussões da realidade dessas pessoas, para que a gente saia desse lugar de entender o problema, só entender o problema, para que eles façam parte da solução também. E aí eu acho que no momento que a gente está, o principal desafio não é pensar ou construir algo novo, né? Ter ideias mirabolantes, assim, tirar, inventar a roda. Talvez as soluções, e esse talvez eu digo que provavelmente as soluções elas já existam, elas já estão nos territórios. Então, eu acho que agora é o momento da gente conseguir reconhecer as histórias e, principalmente, ouvir. Então, o diálogo é uma ferramenta que eu sempre utilizo nas atividades que eu desenvolvo, dentro da prefeitura, dentro das consultorias. E aí, quando a gente fala em diálogo, a gente tem duas coisas, né? A gente tem a fala e a escuta. Geralmente, a fala é bem tranquila, a gente consegue falar. Mas a escuta é o ponto difícil, né? Será que a gente está disposto a ouvir os territórios para que a gente consiga entender a realidade dele e coloque isso dentro das nossas perspectivas, das nossas abordagens, né? Então, esses territórios, essas comunidades, só vão proteger o oceano, só vão pensar no clima se eles conhecerem, se eles saberem do que a gente está falando. E só vão conseguir propor uma transformação dessa realidade se eles se sentirem parte. Que aí, quando a gente começa a discutir sobre o senso de pertencimento, quanto todas essas discussões que a gente traz. Então, quando a gente fala dessas políticas globais, o que elas estão sendo feitas para que cause esse senso de pertencimento nas comunidades? E eu acho que a gente, quanto juventude, que ocupa esses espaços de tomada de decisão, é importante refletir sobre esse processo. Então, refletir sobre os espaços que a gente está construindo, refletir sobre os espaços que a gente ocupa. O território está presente, as comunidades estão ocupando. Então, isso é uma coisa bem interessante, assim, né? Então, quando a gente fala sobre o oceano, a gente tem a década do oceano. Então, ela vai até 2030. A gente está em 2025. A gente está na metade da década do oceano. O que foi feito até agora? Onde que a gente está? Eu acho que a gente, quanto liderança, quanto ativista, quanto educador, comunicadores, vale a gente refletir bastante de onde a gente está e onde a gente quer chegar, para a gente conseguir traçar uma meta. E incluir sempre esse diálogo nesse processo, assim. E, recentemente, foi lançada uma pesquisa, Oceano Sem Mistério, que foi feita aqui no Brasil, que ela analisa, com vários indicadores, a relação dos brasileiros com o oceano. E como teve um resultado muito legal de que os brasileiros reconhecem a importância do oceano, sim. Então, isso é super válido, super positivo. Mas eles não conseguem explicar o porquê é importante. E isso demonstra muita coisa. Demonstra, talvez, que a gente não esteja fazendo uma educação eficaz, não esteja fazendo uma comunicação de qualidade. E por quê? Quando a gente fala do diálogo, talvez a gente esteja pecando na escuta. Então, acho que o que eu posso contribuir aqui dessa participação é sempre considerar e reconhecer as comunidades, não só como essa comunidade metafórica, que a gente geralmente escuta, mas como indivíduos que têm histórias, atravessamentos, e considerar isso quando a gente está pensando em políticas públicas, principalmente. Muito obrigada, Iago. Achei a sua fala maravilhosa. E o que fiquei pensando bastante é como realmente a gente tem a dificuldade de escutar, não somente políticos, mas também a comunidade, como que você falou.
Porque não adianta nada a gente vir nesse momento de COP30, um momento extremamente importante, crucial para a proteção do planeta, principalmente no momento da década do oceano, se a gente não escutar as comunidades tradicionais, não escutar as juventudes, quais são as nossas demandas? Por que a gente está aqui? A gente não está aqui só de passeio, a gente está aqui lutando todos os dias para proteger não só o oceano, mas o futuro, para que as próximas gerações também possam aproveitar esse ecossistema maravilhoso. E, conectando essa sua história e trajetória, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Vitor, que trabalha muito com storytelling, e eu acredito que essa é uma forma de conectar e fazer com que as pessoas aprendam a escutar e entender do que a gente está falando. Então, por favor, Vitor, fale um pouco do seu projeto com storytelling e como que isso faz a diferença na política oceânica. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou fotógrafo e acredito muito no poder da fotografia e do audiovisual como justamente forma de fazer essa ponte. A gente hoje estava falando mais cedo. Felizmente, existem hoje diversas iniciativas, não só trabalhando para restaurar os danos que a gente já causou, mas também iniciativas para proteger o que a gente ainda tem. A gente precisa de mais? Sim, a gente precisa de mais mãos, mentes, que somem nessa força de restaurar e proteger. Só que, como o Iago acabou de falar, existe essa lacuna na conexão com as pessoas que estão de fora. A gente tem aqui um grupo super engajado em proteger o oceano e o meio ambiente. Só que, por isso, a gente tem acesso a diversas formas de comunicação. Inclusive, uma coisa que eu acredito que seja o grande motivo dessa falta desse porquê, né, de por que você acredita que o oceano é importante, é que a maior parte da informação ela vem lá de fora, ela vem em inglês e a gente tem, de fato, uma barreira linguística no nosso país. Então, ao mesmo tempo que, felizmente, a gente tem hoje muita informação sendo produzida nas universidades brasileiras, isso é uma alegria, mas isso, mais uma vez, reforça que o conhecimento e a informação estão ficando presas dentro da comunidade científica e pouco vão para a comunidade fora dessa bolha. E aí é que a comunicação e as histórias entram para fechar um pouco, fazer essa ponte entre a ciência que está sendo gerada e construída, que é super importante, mas fazer com que ela chegue nos grupos que não têm interesse direto, apesar de o meio ambiente ser de interesse de todos nós, né? Hoje, como falaram aqui mais cedo, né, nós todos somos donos do oceano, né? E a gente tem que ter essa compreensão, nós todos somos donos do oceano, mas como a gente vai conseguir sensibilizar? A gente vive num mundo que a gente está tão bombardeado por notícias o tempo inteiro, notícias ruins, não só climáticas, né? Você assiste meia hora de jornal e você fala que o mundo está acabando. Às vezes é mais fácil pensar no apocalipse do que pensar em outras coisas. E aí a gente sai de um jornal aterrorizado e aí vem uma notícia de estamos ultrapassando 1,5 graus do limite do aquecimento. O que isso significa depois de ver um tiroteio? O que isso significa depois de ver que um homem matou a mulher a facadas? Nada. Infelizmente, o que acontece é que a própria mídia alimenta essa fábrica de notícias ruins e desensibiliza a gente. E aí, quando vem a notícia mais importante, que deveria ser, que é sobre o nosso planeta, isso se torna irrelevante. Então, a comunicação ela tem essa capacidade de fechar essa lacuna, e a gente também tem que pensar muito em como contar essas histórias, que não é só contar as histórias. De fato, a gente tem muitos contadores de histórias, storytellers, fotógrafos, filmmakers, mas a gente tem que começar a olhar para quais aspectos. E eu acho que a gente tem que ter tanto a comunicação falando do que está acontecendo de ruim,
quanto o que está acontecendo de bom. Porque tudo que acontece... faltou um aspecto da minha história. Né? Eu sobrevivi a um câncer cerebral aos 5 anos de idade. 2 vezes. Eu tive o tumor retirado do meu cérebro as 2 vezes. E eu cresci de forma atípica, né? Como literalmente uma minoria. E eu era gordo, eu preciso de remédios para sobreviver. E isso muito me ensinou sobre invisibilidade e empatia. Então, eu acredito que a essência de tudo que está acontecendo com o clima hoje é facilmente sintetizado como uma crise de empatia. A gente perdeu a capacidade de se importar uns com os outros e ainda mais profundamente com o planeta. O ar-condicionado, a poltrona, a gente se acostumou com o conforto. E a gente passou a acreditar que a gente não precisa da natureza. Então, a primeira crise a ser resolvida com a comunicação é a sensibilização, a falta de sensibilização e a falta de empatia. Que discurso lindo. Muito obrigada. É muito poderoso ouvir você falando. E essa sua fala me fez pensar bastante em como que a gente pode trazer esses projetos, essa comunicação para grupos sociais específicos, para fazer com que eles escutem. E, com isso, eu gostaria de passar a fala para a Aline, que, além de jurista socioambientalista e educadora, também tem o projeto Inclua Surf, que, na minha visão, é algo que transmite muito o poder do oceano, da sociedade, também de uma forma lúdica, criativa, em que não fica só em salas de aula, mas vai para a prática. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa visão, como que esse projeto e a sua atuação atuam na política oceânica e como que isso reflete para a comunidade. Boa tarde, todas e todos. Meu nome é Aline Mendes, venho de Pernambuco, Recife. Hoje o aluguel na Baía de Maracaípe, que é onde a organização Todas para o Mar existe, né? Hoje estou aqui em Belém, na COP30, com a delegação da Todas para o Mar, que é uma organização que pauta a justiça climática e ambiental a partir da educação de jovens e crianças nessa Baía de Maracaípe, litoral sul de Pernambuco, e através da inclusão produtiva também de mulheres dessa comunidade. O Inclua Surf é esse projeto porta-bandeira da Todas para o Mar. A Todas para o Mar ela existe há 9 anos, né? Foi um sonho, a ideação de uma ex-surfista profissional nativa de Maracaípe, que está aqui também em outra agenda, no Ala Costa. Peço licença, inclusive, para representá-la aqui. E no Ala é uma ex-surfista profissional, uma mulher preta, retinta, gigantesca, assim, espero que dê tempo dela chegar ainda. E ela passou por... enquanto uma atleta, né, uma atleta de alto nível, né, disputando nos maiores e principais campeonatos ao redor do mundo, ela sofreu bastante com essa questão do racismo, né? Então ela leva esse projeto para a Baía de Maracaípe, que foi onde ela cresceu, pensando nesse empoderamento das crianças e jovens a partir do esporte. E essa conexão também com o território, como acho que o Iago falou, né? De pertencimento e valorização. A Baía de Maracaípe fica ali no caminho da Serra da Barriga, então é um território também que tem uma população remanescente de quilombo, é uma população que também é descendente do povo Caeté, e essa memória afro-indígena, a organização Todas para o Mar, também pensa essa manutenção do pertencimento ao território. A organização ela tem um trabalho contínuo, então, todos os sábados, 50 crianças da comunidade saem da organização, depois de tomar um café da manhã,
e vão em direção ao mar. Assim. Então, convido todos a conhecerem a Baía de Maracaípe, que fica ali no balneário de Porto de Galinhas também. É um movimento assim que a gente busca isso, né, o bem viver da comunidade, mas ao mesmo tempo é um território que é atravessado por diversas violências, que vários desses territórios nativos ribeirinhos também são, e de povos do mar, de oceanos, também são atravessados, né? Tem a questão do turismo também muito violento, especulação imobiliária, megas projetos que atingem as comunidades, como o complexo industrial de Suape, a refinaria de petróleo na cidade de Pojuca, que é onde pertence a Baía de Maracaípe. Mas a Todas para o Mar resiste fazendo a manutenção desse trabalho. Inclusive, a gente tem dados, né, que demonstram a mudança de perspectiva e paradigma dessa juventude, né, porque em razão desse turismo, né, que há uma demanda em Porto de Galinhas, muito dessa juventude acabava indo para o tráfico de drogas, assim, né, uma disputa de facção nesse território também, né, o Comando Vermelho também está ali. E antigamente essas crianças pretas nativas daquele território, principalmente os meninos jovens pretos, iam para o crime, para o tráfico, e a Todas para o Mar surge também como essa possibilidade de outra vida, entendeu? Então, hoje, essas mães que antes sofriam com essa questão dos filhos dentro da criminalidade, hoje vêm os filhos atletas, né? Tipo, a gente vai sair daqui da COP30 e vai com várias crianças para competir no balneário de Camboriú, no sul do Brasil, né? Então, é uma incidência que a gente tem feito de norte a sul, ecoando esse trabalho da Todas para o Mar aqui em Belém, né, trazendo a vozes também das comunidades, dos povos das águas, né, porque lá mar, mangue e rio. Mas, por ser uma organização também que está fora do eixo sudeste-sul, a gente também tem essa problemática de falta de recursos, né? Então, é um trabalho que é muito custoso, muito desafiador. A gente tem uma equipe, que é uma equipe voluntária, a gente não consegue pagar as pessoas que trabalham dentro dessa organização e faz um trabalho de governança climática e oceânica de base comunitária. É um trabalho de desenvolvimento territorial, né, com mulheres, com jovens, né, dando outras possibilidades de vida, mas, ao mesmo tempo, é um desgaste assim, muito custoso, muito desafiador, né? Agora, em julho, a gente conseguiu sermos reconhecidos enquanto ponto de cultura, né? Porque a gente também tem um trabalho contínuo de educação ambiental e cultural. E isso deu uma sobrevida de alguns de aluguel de alguns meses para a sede que a gente está lá ocupando. Mas a gente está aqui também em Belém tentando pautar essa questão, né, dessa sensibilização do financiamento climático, né, dessa descentralização, que hoje 70% desse financiamento climático que chega no Brasil vai para organizações do Sul e Sudeste. E organizações, hoje a gente está pautando Amazônia Legal, o que é muito importante também, que era um território bastante invisibilizado, mas existem organizações que têm esse trabalho de grande impacto social e comunitário, mas que tem um recurso mínimo, assim, né? Então, é um trabalho de raça e coragem, mas não deveria ser assim, porque também é sobre o bem viver das pessoas que fazem a manutenção daquele espaço. Então, a gente também está aqui pensando sensibilização do orçamento público, mas que também é um trabalho muito custoso, assim, desafiador, né, de fazer essa articulação mesmo governamental das pessoas, do governo ter interesse em pensar esse financiamento público para organizações de base comunitária. Então, tipo, a gente veio uma delegação aqui para Belém e a gente não teve nenhum apoio governamental. Da gente também tentar assim, entender, né, esse caminho das pedras de como a gente chega ao financiamento climático privado, que também exige uma expertise, um know-how que organizações de base comunitária ainda não têm. E
da continuidade, né, do valor que a gente também trabalha. Assim, né? Aqui a gente tem discutido muito nessa COP30 em razão da implementação de acordos que já existem. Né? Então, a gente vê o acordo de Escazú, que recentemente foi aprovado na Câmara dos Deputados, é uma grande vitória, né? Principalmente para nós que somos do campo de defensores ambientais, socioambientalistas. Teve a Lei do Mar também, né, que foi aprovada depois de uma luta de mais de 10 anos, acho que 10, ou não sei se 20 anos, né? Desde 2003, eu acho. Foi aprovada agora em maio de 2025. O Acordo de Paris também, que está no super debate de implementação, mas até quando a gente pensa no Acordo de Paris, e falando também em relação à biodiversidade do mangue, o mangue não é reconhecido nem enquanto bioma, né, que ele está ali, apesar de uma biodiversidade diversa, está ali ainda enquanto Mata Atlântica, e o mangue ele também não é pautado dentro do Acordo de Paris. Né? Então, o mangue ele tem 1% assim, de ocupação no território brasileiro, mas ele é um HD de carbono. Né? Então, tipo, esse armazenamento, quando a gente pensa até na política do mercado de carbono, de NDC, dessa possibilidade assim, né, de reflorestamento do mangue, né, pensando nas mudanças climáticas também. Então, tudo isso, assim, o trabalho da Todas para o Mar, a gente faz esse trabalho amplo, assim, trabalhando em vários espaços, assim, pensando o mangue, pensando os oceanos, pensando o rio, educação ambiental, educação cultural e esse empoderamento da comunidade através da prática do surf. Né? Então, reforço o convite de vocês a conhecerem a Todas para o Mar. É um trabalho muito bonito, assim, sabe? É um trabalho que realmente alimenta o nosso espírito, mas a gente também tem vários desafios aí para a continuidade desse trabalho. Parabéns, Aline. Eu fico até emocionada com você falando como o esporte faz a diferença na vida das pessoas e como o oceano se conecta não como somente uma forma de proteção ambiental, a importância do oceano para o futuro, mas também no nosso cotidiano, né, no presente. E como que isso salva vidas mesmo. Então, eu agradeço demais e espero que o seu projeto tenha muito, muito financiamento e que tenha muitos, muitos anos pela frente. E, para fechar com chave de ouro, eu gostaria de trazer a Suelen, que é uma das maiores vozes assim na área de governança global. Tenho muito orgulho dela estar aqui, assim como todos aqui nesse painel, que também atua com muita cultura e oceano. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, de como que a gente pode conectar melhor os acordos ambientais internacionais com as ações locais, garantindo que as comunidades costeiras realmente se beneficiem dessas políticas de governança oceânica. E como que a gente pode tratar isso de uma forma menos científica e trazer a população mesmo nas tomadas de decisão? Oi, boa tarde. Obrigada pela pergunta. Eu estou bem feliz, primeiro, de dividir um momento aqui com tanta gente, com um trabalho tão especial e forte e efetivamente gerando mudança, né? Isso é sempre uma alegria, se dar conta de que nós temos colegas fazendo algo tão importante, né? E aí eu até fiz algumas anotações sobre o que todo mundo falou e até ia já comentar algo sobre Escazú também. Mas aí eu de cara acho que, bem, vou falar algumas informações muito básicas sobre mim. Eu, na verdade, sou formada em História da Arte, em Curadoria e Produção Cultural, e hoje eu faço mestrado em Governança, e aí eu sou de um laboratório de política internacional e de um observatório de risco climático, né? Mas eu trabalho com acordos há cerca de 7 anos. Né? E eu sempre vou e volto na questão da cultura, mas em alguns aspectos diferentes. Então, primeiro, na cultura, pensa na cultura como setor criativo, como arte. Né? E aí, para mim, isso já é muito importante, porque quando a gente fala de dados frios, a gente tem uma barreira muito grande que existe a possibilidade de criar esse alerta vermelho, de deixar a gente alarmado, né? Eu ouço aqui um dado estatístico e aí eu falo, gente, mas isso é sério? Mas eu volto para casa e aí já não me lembro mais.
Só que aí, quando eu vejo uma fotografia, e aí eu não sei se isso é assim para vocês também, mas para mim é assim, quando eu vejo uma fotografia, eu vejo um filme, e aí eu vejo como a poluição é algo sério, como tem várias outras questões avançando, ou como eu vejo a beleza do Guará, ou quando eu vejo algo que atravessa a minha retina e mexe comigo, isso cria vários processos diferentes de conscientização e de reconhecimento, de pertencimento. Então, quando a gente estava falando aqui de especificidade do território, de se reconhecer, quando a gente fala de oceano e dessa dificuldade, a gente está falando de cultura o tempo todo, né? E aí a gente tem essa dificuldade de entender que cultura vem daí, né? Do cultivar e de tudo com o qual a gente interage. E aí, quando a gente tenta entender, e aí eu acho que as soluções elas emergem exatamente desse lugar de trabalhar com cultura, é porque quando a gente faz as perguntas certas, né? Questionável essa frase, mas tem forma certa de fazer pergunta, não é exatamente isso que eu quis dizer, mas é que, dependendo como a gente articula essa pergunta, a gente consegue olhar para as coisas com uma nova perspectiva, né? Então, por que a gente não tem tanta conexão com o oceano aqui no Brasil, quando comparado, por exemplo, com outros povos, né? Hoje estava aqui, e quando a gente estava na Conferência do Oceano, na França, nós estávamos em um painel, e um grupo de pessoas de uma das ilhas do Pacífico precisou se retirar e ir embora. Estava no meio do painel, como se estivéssemos aqui agora. Eles levantaram ali, cantaram, dançaram, disseram tchau e foram embora. E aí ninguém entendeu nada, e uma das pessoas pegou e explicou, olha, na nossa cultura, quando a gente estabelece uma troca, a gente sente que precisa pagar de volta com um pouco da nossa cultura, do nosso conhecimento. E aí eu fiquei pensando, eu voltei para casa e fiquei pensando, por que aqui no Brasil a gente não tem essa conexão com o oceano? Onde que se perdeu isso? E aí, quando eu fui pensar em toda a questão das Américas, a gente tem um processo de colonização que atravessa tantas coisas, e a gente acha que atravessam algumas pequenas coisas, mas atravessam tantos processos. A gente pensa vários processos de catequização, vários processos de dominação que se colocaram, que fizeram com que o apagamento de muito da nossa cultura acontecesse. E aí a gente tem essa dificuldade de pegar e se colocar e se conectar. E aí, pensando nesses anos todos trabalhando com acordos, isso é difícil porque isso volta para um momento onde a gente está na mesa de negociação e a gente vê os atores do Norte Global ali com uma certa dificuldade, olhando para o pessoal do Sul Global e falando assim, olha, gente, nós não estamos falando de um tópico folclórico, né? Vocês estão querendo incluir Madre Tierra, Pachamama, qualquer nome que, para a gente, aqui, a gente está falando, né, de forma acadêmica, né, a gente precisa passar pelo crivo do que está consolidado, teoricamente, metodologicamente. Só que, poxa vida, se tem algo que está mais consolidado metodologicamente, não seria exatamente o conhecimento ancestral que está funcionando aí há tanto tempo? E aí, quando a gente olha, existe uma dificuldade muito grande de ver os vários ministérios de relações exteriores mundo afora, que nunca pisaram no território, que não sabem, talvez, o que é mangue, e aí mangue a gente está falando de nós, e cada um vai falar da tua casa, do teu território, mas enquanto os outros países não existem outros mangues sem atenção, né? Cada um, toda vez que eu falo com alguém de algum lugar, alguém fala, olha, eu pesquiso isso, ou eu trabalho com isso, e ninguém está dando atenção para isso. Afinal, tudo é muito importante, né? E aí, como a gente consegue viabilizar isso? A participação das pessoas, trazer mais efetividade e respeitar essa especificidade do território, porque tem muita coisa precisando de atenção. Tem muita coisa que é urgente, e aí a gente recai naquela coisa de quando tudo é importante, nada é importante, e alguém precisa lidar com o teto orçamentário em algum lugar e fazer essas escolhas. Então, como a gente consegue pensar a cultura em vários níveis, né? A cultura de filantropia, como a gente acessa, ou como a gente melhora, ou como a gente pressiona a cultura de filantropia no Brasil para a gente acessar recursos para os nossos projetos. Como a gente se conecta ainda mais com a cultura como um mecanismo financeiro institucionalizado, como é no caso do Brasil e da maior parte da América Latina, que tem Lei Rouanet,
que tem as várias leis estaduais que viabilizariam, por exemplo, a produção de um livro lindo que o Vitor tem aqui, ele pode mostrar para vocês depois, mas de materiais audiovisuais, exposições, mas de materiais que pudessem despertar conscientização, que a gente pudesse usar na educação infantil, que a gente pudesse usar para fazer o nosso próprio território se reconhecer como uma parte importante e como isso não é só a sua vida, só o seu dia a dia. Só que, às vezes, para quem está no território, a pessoa fala, é minha casa, é só a minha vida. Existe uma dificuldade de se ver como defensor, de se ver como ativista, porque você está ali resistindo, você está ali existindo, você está ali tentando lidar com as circunstâncias nem sempre tão favoráveis para manter suas formas de vida, que são, muitas vezes, conectadas com a natureza. E aí, quando a gente fala de comunidades tradicionais, que também já é uma outra questão, que a gente tem isso no Brasil. A gente tem no Brasil reconhecidas comunidades tradicionais. Em outros países, isso não é uma realidade, né? Então, nós temos, além dos nossos povos indígenas, nós temos as várias comunidades tradicionais, as 28, e outras que pedem seu reconhecimento, né? Como que a gente faz todo esse processo de se inserir nisso tudo, né? E aí eu vejo um movimento bem legal, que é aqui está que eu sou parte da Yango, e aí dentro dos acordos a gente tem grupos constituintes, né, grupos representativos, tanto no de clima quanto no de biodiversidade. E aí lá dentro nós temos muitos GTs que tentam viabilizar parcerias com os órgãos da ONU. Então a gente tenta escoar todo o trabalho dos grupos que estão ali trabalhando com vários temas, para que essas nossas opiniões, as nossas vozes, as nossas realidades acabem ganhando uma projeção em outros lugares. Porque a gente não está falando só de oceano quando a gente fala de oceano. A gente está falando de alimentação, a gente está falando de poluição, a gente está falando de tantos temas que é isso, é tentar entender como a gente vai se reconectar e tocar esses outros pontos, esses outros lugares. E entender como a gente vai trabalhar para fortalecer as coisas. E aí o Acordo de Escazú acabou de ser aprovado no Congresso, né? E aí eu quero chamar muita atenção para esse acordo, porque a Convenção do Rio, vocês podem pesquisar na internet, está falando muito da sinergia dos acordos, mas o Acordo de Escazú é um acordo só da nossa região, GRULAC, América Latina e o Caribe. E é um acordo que já está tentando... o pessoal da Ásia, por exemplo, já está tentando replicar ele na Ásia. Se eu puder te interromper rapidinho, você pode explicar brevemente o que é o acordo para as pessoas que não conhecem, para tornar um pouco mais didático, por favor? Claro. Ele é um acordo aqui da nossa região e a ideia dele é defender os defensores, né? A gente tem muita violência aqui, né? A gente está falando de povos tradicionais, povos indígenas morrendo. A gente está falando de jornalistas. A gente está falando de ativistas como um todo morrendo. A gente está falando de policiais ambientais, pessoas trabalhando nessa frente, sendo ameaçados e sendo mortos. A gente está falando de muita violência, muita truculência. Isso é só a pontinha do iceberg. Mas, para além disso, nós estamos falando de 3 pilares muito importantes. Escazú é porque ele foi assinado em uma cidade costarriquenha chamada Escazú, em 2018, mas ele é um acordo muito mais antigo, e os 3 pilares dele são acesso à informação, participação pública e justiça em assuntos ambientais. Então, ele é um acordo de direitos humanos. E aí, quando a gente está falando de acesso à informação, a gente não está falando de um portal de transparência, a gente não está falando de ter dados públicos, a gente está falando, e aqui entra espaço para o professor, para a pessoa que trabalha com cultura de várias maneiras, de outras maneiras, enfim, como a gente traduz esses dados? Eu não posso esperar que as pessoas da minha comunidade, da periferia, ou que outras pessoas de qualquer comunidade, ou que o cidadão comum, olhe e que não está ligado ao sistema ONU, aos acordos, que não tem familiaridade nenhuma com nada disso, olhe para um portal de transparência e entenda como isso se relaciona com a vida dele. Eu não posso, né? Então, como eu traduzo isso? Quando eu estou falando do Acordo de Escazú e eu estou falando de acesso à informação, eu estou falando como nós vamos pressionar o governo para que, de forma institucional, ele garanta que, de alguma maneira, seja escoando dinheiro para quem já faz isso, mas que ele garanta que a comunidade vai conseguir acessar a informação.
vai conseguir entender a informação. E aí, participação pública, que é o segundo pilar. Eu tenho o Brasil Participativo, eu tenho outros caminhos, os processos de NDC, os processos de métricas para a biodiversidade, tudo isso é participativo. Mas, de novo, como a gente não tem a informação traduzida, a gente não consegue gente suficiente participando. Como eu consigo ligar tudo isso, né? E aí, acho que talvez seja quase um pedido. A gente não vai ter justiça se não tiver essas outras coisas. A gente não vai garantir participação na informação se a gente não tiver essas coisas. Então, como a gente precisa ainda aprovar no Senado o Acordo de Escazú, eu acho que eu só vou terminar falando, e a pergunta era como garantir de forma efetiva que exista a mudança, pensando a sinergia dos acordos, né, e pensando as comunidades que estão ali ligadas ao oceano. Acho que seria um momento bom para criar uma pressão reputacional no Senado, para a gente pensar que, se de fato os argumentos deles, quando aprovaram, por exemplo, a própria PL da devastação, é que não existam empecilhos para o desenvolvimento sustentável, e essa é uma grande fala que nós temos aqui no Brasil, então, que eles sejam equilibrados, então, que eles aprovem esse Escazú e que nós consigamos garantir acesso à informação. Então, né, a gente sabe que existe um monte de contradição no meio disso, mas se fôssemos dar um voto de confiança de que o interesse é o povo, o interesse é gerar renda, e não flexibilizar a destruição, então existe ali a chance, tá dada a oportunidade. Então, eu acho que é um grande momento para a gente pensar e para a gente pressionar o Senado para garantir isso. Nosso acesso à informação para todos os assuntos ambientais, o Acordo de Escazú é para isso, gente. E a nossa participação, porque só assim a gente tem justiça. E aí eu acho que só assim a gente consegue, com informação, acessar recurso para trabalhar, acessar recurso para seguir, porque às vezes a gente não consegue nem seguir com os nossos movimentos, com os nossos projetos, né? Então, acho que esse é um caminho. Hoje, se eu tivesse que falar hoje, seria pressionar a aprovação do Acordo de Escazú. Parabéns, muito obrigada. Gostaria de agradecer, foi uma fala que, além de responder a própria pergunta, você também trouxe conexões com todos os outros panelistas, então foi incrível, tornou muito didático. Eu tenho certeza que quem está aqui, eu também está assistindo online, vai entender tudo o que você falou. E isso é muito bom, porque é exatamente sobre isso que é o nosso painel, de tornar a política oceânica acessível e próxima à comunidade. E, com isso, eu gostaria de chamar a Elisa para finalizar esse painel, trazer suas conclusões e fechar com chave de ouro junto ao lado desses panelistas incríveis. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Bom, sou a Elisa, sou cientista do mar e faço parte da Delegação Internacional do Oceano. E eu queria muito agradecer vocês. Acho que foi uma contribuição extremamente rica em todos os aspectos. A gente falou sobre muita coisa importante, sobre a escuta. E eu acho que isso é extremamente relevante e importante, esse processo, inclusive, que o painel compõe, né? Então, esse momento também de ouvir, de, enfim, ter essa participação de juventude. E eu acho que é muito interessante que, apesar de estarmos em um denominador comum aqui, de sermos um grupo de juventudes engajadas, eu enxergo uma pluralidade tão grande aqui. E eu acho que essa é a beleza dos espaços que a gente compõe, de que diversidade é sobre isso, é sobre contribuições conjuntas. Então, eu queria muito agradecer a Ocean Climate Fund, a Sustainable Ocean Alliance, muito obrigada, gente, e também ao Clube do Remo, que recebeu a gente nesse espaço maravilhoso. Obrigada pela audiência de vocês. E eu não posso deixar também de finalizar agradecendo os outros jovens que fizeram parte desse sonho coletivo e que fizeram com que tornasse tudo isso real e possível. Então, muito obrigada, Francesca Gonzalez, Ramina Navarro, Miriam Paio, Inácio Marcília e Jeremias Balcília. É isso. Obrigada, gente. Obrigada uma vez. Gente, só para falar um pouco, hoje de manhã eu estava lá na Green Zone, na Zona Verde, no lançamento do livro do nosso maretório com as 15 unidades de conservação,
O nome do livro se chama O Grito do Mangue pelo Clima. Eu até comentei com a amiga mais cedo, esse livro foi o lançamento dele hoje, mais tarde, no Instagram da Rede Cuiras, vai estar o link para todo mundo acessar. E assim como o amigo falou sobre pertencimento e ouvir, foi um livro feito extremamente pela base. Juventude Cuíra, Juventude das Gesexes, presidente das Gesexes, mulheres e associados. Os associados são todas as pessoas que moram dentro daquele território. Então, ele foi um livro, a gente entregou ele hoje para o secretário de Meio Ambiente. Fomos até elogiados, tanto pelas organizações parceiras que estavam por ali, porque é o primeiro livro feito extremamente só pela base, que é uma coisa muito importante, porque só vai ter naquele livro a voz da base, a voz das pessoas que sentem. É como se o livro fosse a escuta dos políticos, né? Os políticos eles só vão pegar e ouvir. E só para falar para vocês também que a nossa rede ela trabalha com projetos ambientais e sociais. A gente fez aqui na Pedra do Peixe uma pequena manifestação sobre o petróleo, né? A gente contra o petróleo, o uso do petróleo na foz do Amazonas, porque o moço falou assim para a gente: nossa, vocês estão tão preocupados com o petróleo, ele nem vai ser na área de vocês. Olha, até uma vergonha uma pessoa falar isso para a gente, que está diariamente lutando. Gente, a partir do momento que caiu no rio, vai embora. O rio leva, a maré leva, o vento leva. O peixe que vai morrer ali, ele vai começar a morrer nos outros cantos. Os animais que bebem aquela água, eles vão estar morrendo. Então, assim como os outros, a nossa rede ela também trabalha a partir do financiamento, não é? Todas as nossas atividades são a maioria são de ONGs, né? O que o pessoal gosta de investir mesmo. Mas então eles doam um valor para a gente elaborar em tal projeto, em tal pesquisa, ou então tal curso. Então, eu acho que uma coisa que quase todos nós temos em comum aqui é a questão desse financiamento, porque por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha força de vontade, a gente precisa do financiamento, não é? A gente precisa pagar uma conta. O nosso fortalecimento de rede, ele só acontece uma vez no ano, porque nós somos 16 unidades e 20 coordenadores. Então, é de Soure até Maracanã. Longe, gente, é longe. E para pegar um por um e saber onde vai reunir esse povo. Maracanã é Maranhão, né? Não, Maracanã é Pará. E aí, são várias comunidades. E aí são 1 a 2 jovens. Então, nem é muita coisa, mas na questão da logística, tem transporte, alimentação, hospedagem. Então, acho que essa questão para a gente é um apoio muito importante, porque a gente leva o projeto, a gente leva essa força de vontade e a gente só precisa do apoiador. Então, só reforçando para vocês aqui, pesquisem Rede Cuiras no Instagram. O livro do Mangue ele vai estar disponível mais tarde, vocês podem ler. É um livro que ele remete muito como a comunidade, a base, ela está sofrendo essa crise climática na pele. O secretário até falou que era um livro um pouco pesado. Não é pesado, é a realidade. Sabe por que para eles é pesado? Porque eles estão dentro da sala com ar-condicionado, numa mansãozinha, tem piscina, e a gente que está sofrendo na base. Então é isso, muito obrigada. Obrigada, Núbia. Obrigada por essas contribuições. Eu acho que esse é exatamente o espaço de divulgação mesmo de trabalho. Então, eu acho que todo mundo traz uma perspectiva muito territorializada mesmo. E eu acho que essa é a mais importante. Então, mais uma vez, obrigada.